E o que nós vemos, e desde o fim de semana isso ficou muito claro, hoje pela manhã ficou também absolutamente claro, é que você tem governos ou grupos negociando e usando seres humanos como moeda de troca. Essa é a verdade que está acontecendo hoje, tanto do lado do Hamas como do lado de Israel. E aí, claro, toda uma mobilização da diplomacia internacional para tentar retirar essas pessoas ou, pelo menos, lidar com a vida daqueles que ainda estão lá e que, claro, precisam ser atendidos. Olha, os números aqui da ONU são absolutamente dramáticos, Fabio, os que foram apresentados hoje pela manhã aqui em Genebra. Um deles fala que justamente mais de 1 milhão de palestinos foram obrigados já a serem deslocados dentro da faixa de Gaza. Isso representa metade da população daquele local. Ou seja, metade da população já não está em suas casas ou nas suas próprias cidades. Isso você, obviamente, imagina o drama que isso representaria numa situação normal. Agora, além disso, temos aí a informação de que não há nem água, nem eletricidade e que a comida está terminando. Então, é algo absolutamente calamitoso. Metade da população de uma região sendo deslocada. A ONU também traz um outro dado assustador. Já falta saco para embrulhar, basicamente, os cadáveres na faixa de Gaza, de tão rápido que tem sido essa expansão justamente no número de mortos. Em média, 11 pessoas mortas por hora na faixa de Gaza. 11 pessoas mortas a cada hora. Obviamente, são números dramáticos. Agora, o que está acontecendo do lado diplomático da negociação? Bom, o óbvio, vamos dizer assim, nessa situação seria que Israel não fizesse um ataque indiscriminado sobre a população civil. Mas essa não parece que será a opção mais clara. A opção mais clara, para alguns, seria retirar os palestinos da linha de tiro. O problema é que aí a gente abre uma outra negociação. Qual é essa negociação? Sair, por exemplo, pela faixa de Gaza para o Egito. E aí existem alguns problemas. O primeiro deles, o Egito não quer um fluxo de 1 milhão, 2 milhões de palestinos em seu próprio território, que foi alvo de uma ampla e intensa negociação nos últimos anos para que fosse estabilizado. O Egito vê isso como uma eventual ameaça, mas não é isso a única preocupação. A outra preocupação é que, se você esvaziar a faixa de Gaza de palestinos, obviamente é a própria causa palestina que fica esvaziada e, portanto, você não teria qualquer tipo de poder de barganha para dizer que 2 estados, a criação de 2 estados é necessária, afinal de contas, já não existem palestinos naquela região. Bom, e no meio disso tudo, a pergunta é óbvia. E as famílias? E as vidas, né, dessas pessoas que, obviamente, são alvos de uma barganha política, de um jogo político que vai muito além das vidas delas ou de qualquer tipo de vontade de sobrevivência. Então, é dramático por isso tudo. E, para completar, o que é, obviamente, algo que precisa ser dito, é claro, são os reféns feitos pelo Hamas. O Hamas, então, segura essas pessoas também como uma barganha para que Israel eventualmente não ataque, alertando: se vocês atacarem, esses reféns israelenses serão mortos. Enfim, é uma história dramática, porque ela evidentemente, e todos esses exemplos que eu estou dando para vocês, mostra que a vida humana é barganhada, é usada como moeda de troca entre diferentes grupos, numa região extremamente complexa. Você resumiu bem, Jamil, o cenário completo. A gente vai focar em cada um deles, que eu acho muito importante, todos eles que são de extrema importância, que também são assunto das suas colunas, publicadas durante o final de semana e hoje, inclusive. Eu queria começar com a mais recente delas, Jamil, sobre o que vai acontecer hoje no Conselho de Segurança da ONU. Como a gente sabe, o Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Há uma expectativa sobre a atuação do Brasil nesse sentido. E hoje pode ser votada justamente aquela proposta de resolução que foi apresentada pelo Brasil
né? E é uma proposta de resolução de um cessar-fogo humanitário em Gaza, que é o que o presidente Lula tem trabalhado nas conversas que ele teve ao longo do final de semana. Ele ligou para vários dirigentes, né, e líderes mundiais, justamente para conversar a respeito disso. É a proposta para um cessar-fogo humanitário em Gaza e a libertação dos reféns ligados e levados, né, os reféns levados pelo Hamas. Há também essa expectativa do governo brasileiro em conseguir a aprovação com o apoio da maioria dos integrantes do Conselho, que conta hoje com 5 integrantes permanentes e 10 rotativos. Essa sessão está sendo considerada um grande teste. Queria saber a sua expectativa, ô Jamil, e também o que deve ser o foco, qual é a pauta dessa reunião e mais os detalhes dessa proposta que será apresentada pelo Brasil. Vamos lá, Fabíola. De fato, é muito fundamental porque, claro, diante de uma guerra dessa dimensão, a pergunta óbvia é onde está o Conselho de Segurança da ONU, né? Qual é a ação que está sendo tomada? Mas, diante de uma crise já de confiança entre as grandes potências, o que a gente viu aí nos últimos meses é um imobilismo total da parte do Conselho de Segurança, porque você tem sempre alguém que veta uma proposta, uma resolução. Como é que funciona o Conselho de Segurança? São 15 membros, como você colocou, mas os 5 membros permanentes têm direito a veto. O que quer dizer isso? Se os 14 outros quiserem a resolução e um disser não quero, está vetado. Ponto final. E isso é o que cria justamente a incapacidade de uma resposta internacional. Tem todo o debate da reforma do Conselho de Segurança, mas nós não vamos entrar nisso hoje, porque, obviamente, os palestinos não podem esperar uma reforma do Conselho de Segurança. Então, qual é o cenário de hoje? Hoje, às 18 horas do horário de Nova York, 19 horas do horário brasileiro, a reunião do Conselho de Segurança vai acontecer para votar 2 resoluções diferentes. A primeira delas foi proposta pela Rússia, que de uma forma muito, eu diria, oportunística, em termos diplomáticos, apresentou uma proposta para dizer, olha, queremos a paz no Oriente Médio, nós que temos o nosso conflito, mas não olhem para ele atualmente, vamos focar aqui no Oriente Médio, reposicionando Moscou como talvez até o pacificador, imagine só, apresentam então um projeto de resolução. O projeto de resolução então pede a criação de um corredor humanitário, mas Fabíola não cita o Hamas. E ao não citar o Hamas, o que acontece do outro lado é que, claro, o governo americano, o governo britânico e o governo francês, que são os outros membros do Conselho Permanente, membros permanentes do Conselho de Segurança, dizem não vamos aceitar essa resolução. Então, muito provavelmente, essa resolução vai ser vetada pelas potências ocidentais. E aí o que acontece? O Brasil, então, preparou uma resolução alternativa que tenta equilibrar, acomodar os dois lados. O que é acomodar dos dois lados? De um lado, dizer, como você já colocou aí, um cessar-fogo humanitário. O que é um cessar-fogo humanitário? Não é um cessar-fogo para a guerra, não é acabar com a guerra, é criar uma pausa para a guerra para que a população civil seja tratada. Ou seja, não é, olha, cessar-fogo, vamos agora negociar a paz. Não, é simplesmente um passo pequeno, mas para permitir justamente que a população civil possa ser atendida. Então, em primeiro lugar, o cessar-fogo humanitário. Segundo ponto, um corredor humanitário, permitindo que justamente possa fazer chegar remédios, alimentos, água até a faixa de Gaza. Mas também faz uma sinalização para os ocidentais. Qual é a sinalização? Primeiro, considera, isso está no texto, tem uma cópia da resolução, está no texto, que considera os atos do Hamas como atos terroristas, que é justamente o que os americanos queriam ver no texto, atos terroristas. Pede ao Hamas que liberte os reféns. Outra concessão, outra sinalização para o Ocidente também. Agora, tem um ponto que ainda é muito complicado, que é justamente o que pede para Israel que desista daquele ultimato para que a população civil deixe o norte de Gaza. Ou seja, é uma negociação extremamente difícil porque ela precisa ser equilibrada. Você precisa garantir que os russos não vetem, mas você precisa garantir que os americanos não vetem essa resolução.